Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é esse cabeça chata aqui, comedor de bolacha seca na beira do riacho, Josemar de Lima, pregador da palavra de Deus, botando fogo no casco da tartaruga. Bendito seja Deus. Um abraço aí para o irmão, o pastor Antônio Santana, aí de Mato Grosso. Essa boca de fogo aí. Pastor Gilberto aí de Goiânia, um pioneiro na mensagem, um atalaia de Deus. Pastor Gilberto, esse pastor tem me ensinado muito, viu? Eu tenho aprendido muito aí com o pastor Gilberto aí de Goiânia, um homem de Deus, um homem que andou com o irmão Acha Rússio Martins, um homem que conhece muito dentro da mensagem, conhece muitas coisas também que aconteceram dentro da mensagem, conhece de muitos detalhes, tem muitas coisas aí que ele sabe, que ele conhece a fundo. Que Deus abençoe a ele. Mando meu abraço aqui para o irmão Luiz Magno aí, de Axixá, em São Luís do Maranhão, onde estarei aí em São Luís do Maranhão agora no mês de setembro. Viu, irmão Sancler? Avisa aí a igreja aí que está se reunindo na casa dos irmãos aí. Vou chegar aí para a gente ter um companheirismo com vocês. Também mando meu abraço aqui para o irmão José Carlos, aí de Francisco Morato, em São Paulo. Esse irmão tem ajudado aqui esse ministério. É um colaborador com a irmã Maria, aí de Buritis, no Piauí, hein? E outros pequenos irmãos, ajudado, colaborado, para a gente ajudar as pessoas. Aqui eu não vivo pedindo dinheiro a ninguém, não. Ah, olha aí meu Pix, ó, o meu Pix é o meu celular, pode contribuir. Não, eu não vivo fazendo isso, não. O meu Pix é o número do meu celular, mas você não vai me ver aqui eu estar pedindo dinheiro a ninguém, porque eu não prego evangelho por dinheiro. Agora, aquele que sentindo o desejo voluntariamente de colaborar com esse ministério, então fica aí entre você e Deus. Mas eu aqui estar pedindo dinheiro para as pessoas, me enganando aí, hein? De maneira nenhuma, prego o evangelho livre e com autoridade do poder de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero falar aqui um pouco sobre o atalaia. Qual é a função de um atalaia? Qual é a função de um atalaia? O que é que um atalaia faz? Qual é o dever do atalaia? Vamos ler a Bíblia aqui em Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. E vamos também ler a Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. Eu gostaria que você acompanhasse, que você lesse, acompanhasse a leitura, para você entender qual é a função de um verdadeiro atalaia de Deus. Vamos ler a Bíblia, Ezequiel, capítulo 3. A partir do versículo 16. Depois a gente vai ler Ezequiel 33. Acompanhe e entenda. Muitas vezes eu tenho pregado coisas aqui que você não entende. Você é meu irmão da mensagem, você é minha irmã da mensagem, você é pastores da mensagem, os senhores, muitas vezes não entende o porquê. Eu tenho pregado e batido forte nas coisas que estão erradas dentro da mensagem. É muito erro, é muito desmando, é muito desvio da palavra. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 em diante. Veja qual é a função de um atalaia. Se você, meu irmão, se você, pastor, é um atalaia de Deus, você tem por obrigação de avisar a sua igreja, ao rebanho que você toma conta, você tem por obrigação de avisar, de alertar sobre os erros que acontecem hoje dentro da mensagem. Dentro da maioria desses tabernáculos, o desmando, o descalabro que está acontecendo hoje. Então você, como um atalaia de Deus, é obrigação sua avisar as pessoas, falar a verdade para ela, alertar ela sobre o erro. Vem cá, será que se teu filho
Você tem um filho e está vendo ele cair num buraco. Você vai deixar ele cair no buraco? Ou você vai avisar ele que ele está caindo num precipício? Que ele vai morrer se cair ali? Você vai deixar? É isso que acontece dentro da mensagem hoje. Na maioria desses tabernáculos pelo Brasil afora. As pessoas estão tudo sendo conduzidas para a grande tribulação e muitos indo para o inferno. Por quê? Porque quem está conduzindo está no erro. Muitas vezes o pastor está no adultério, está na fornicação, está no balanismo, está no nicolaísmo, na pedofilia, que agora é moda hoje, pastor, na pedofilia, não é? Mas você não pode falar. Ah não, José, mas você não pode estar falando, você não pode estar divulgando. Se eu sou uma atalaia de Deus, eu tenho que avisar, eu tenho que denunciar, eu tenho que colocar a boca do trombone mesmo, doa quem doer, goste quem gostar. Eu não tenho compromisso com tabernáculo nenhum não, com pastor nenhum não. O meu compromisso é aqui com a palavra soberana de Deus, rapaz. Compromisso é aqui com a Bíblia Sagrada. E o que Deus mandou eu dizer aqui, eu meto o cacete mesmo, é para falar mesmo. Entendeu? Eu tenho lá compromisso com sistema nenhum. Esse sistema de tabernáculo daí, tabernáculo da fé, fé perfeita, isso é um sistema caído. Isso é tudo nicolaísmo. Eu estou chamando você de volta para a palavra original. Então, Brana, pegou as mensagens, nos trazendo de volta a palavra original. Para você crer aqui, ó. Trazendo você para a Bíblia. Não é trazendo você para a mensagem, não. É trazendo você para a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro de regra e de fé de um cristão. E a mensagem também tem erro, viu, irmão? Não se iluda não, que aqui tem muitos errinhos aqui. Que o pessoal passará em Deus a William Branham, fazer de William Branham um Deus. Até tanto que colocaram até o nome de Jesus agora, é de William Branham, como o pastor lá de Franca, aquele pastor que morreu, Osmar, diz que o novo nome de Jesus é William Branham. Vamos ver se o William Branham vai ressuscitar Osmar, né? Vamos ver. O absoluto é aqui, ó. José Branham diz que o absoluto é a mensagem. José Branham prega dizendo que o absoluto é o aperto play. É? O absoluto é isso aqui, José Branham, olha. Olha, José Branham. Tu que diz que é profeta, olha eu aperto o play aqui, vamos apertar o play aqui da palavra, aqui é o absoluto, a mensagem não é o absoluto, a mensagem tem revelação da palavra, mas ela não é o absoluto de Deus está aqui, em sua palavra, o absoluto é o Espírito Santo, e nós temos por obrigação de falar a verdade. O atalaia, ele tem que falar a verdade. Mesmo que se lasque também, mas ele tem que falar a verdade. E é isso que eu estou fazendo aqui. Não só eu, mas tem outros atalaia pelo Brasil afora. O irmão Gilberto, pastor Gilberto, é um atalaia. Pastor Antônio Santana, aí de Mato Grosso, é um atalaia. O evangelista Damião é um atalaia. Damião aqui do Núcleo 2, na Paraíba, em Sousa. O irmão Reili Neri, o pregador, o evangelista, o profeta, um atalaia de Deus, Reili Neri, aí de Capim Grosso, na Bahia. Esse bota fogo na tartaruga mesmo e que se lasque o diabo para lá. É que dane-se para lá, meu amigo. Nós temos que falar a palavra de Deus. Nós temos que despertar o povo para o dia que estão vivendo. Nós estamos no final da era. Nós estamos para qualquer momento a gente ser arrebatado e encontrar com o nosso rei. Então não é hora de brincadeira. É hora de chamar o feito à ordem. É hora de colocar a coisa em ordem. Preparar o arraial de Deus para a gente subir nessa terra aqui a encontrar com ele nos ares. Não temos aqui mais tempo para estar conversando mole, para conversar fiado, não. Enganar o povo, não. A maioria desses cabras está tudo aí no clube só interessado em ganhar dinheiro. Estamos aqui interessados nas almas, procurar as almas, o último eleito para a gente subir. E não ficar aí nesses tabernáculos chocos. Tem um monte de tabernáculo da fé choco, esses bancos chocos, não há mais banco que lamentam, não há mais banco que chora, não há mais oração, não há mais jejum, existe só a ganância pelo dinheiro, mas
é a obrigação de um atalaia. Ezequiel 3, versículo 16 em diante. Sucedeu que, no fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem. O irmão Brana não é o filho do homem, viu? Vocês aí da mensagem que diz que o William Brana é o filho do homem, olha o dedinho. Não, o William Brana não é o filho do homem. O William Brana é filho de um homem. De um homem, mas não filho do homem. Dá para entender? Isso é idolatria. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Deus está dizendo a Ezequiel que deu ele por atalaia. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. É isso que eu estou fazendo aqui. Como um atalaia de Deus dentro da mensagem, como um dos atalaia, porque tem outros atalaia aí metendo o aço também, botando a casa em ordem. Então eu aqui, como um dos atalaia, tenho por obrigação de avisar ao rebanho da mensagem o erro que está acontecendo, praticado por muitos pastores que se desviaram da palavra, que se desviaram da mensagem. Como é que o cabra é pastor? Como é que o cabra diz que é um pastor da mensagem? O cabra diz que crê na mensagem do mensageiro. O mensageiro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz que crê no mensageiro. Aí o cabra está no adultério. Aí o cabra está pegando as irmãzinhas da igreja. O pastorzão lá está. É o cadeirudo, está pegando tudo. Mas diz que crê na palavra. E diz que crê na mensagem. E que a mensagem é isso. E que o lembrando é aquilo. E ele no adultério. Como essa aí de São Luís do Maranhão. Há tantos anos dentro da mensagem. Usando de pedofilia dentro da igreja. Dentro da igreja. Usando as crianças com pedofilia. Mas não diz que crê no profeta? Mas não diz que crê na mensagem? E tantos outros que estão aí encapados, enganando. Mas vai ser descoberto, viu? Pode logo, pastorzinho, você aí que está no adultério. Para você, eu estou mandando essa mensaginha para você. Viu, pastor? Cara de pau, sem vergonha. Você que está no adultério escondido aí. Está na falcatrua religiosa, dentro da mensagem, com uma Bíblia na mão, com mensagem na mão, dizendo que crê nisso, crê naquilo, mas está usando desses artifícios, desses predicados de adultério, de balanismo, hein? De nicolaísmo. Fique certo que a sua máscara vai cair. Pode ficar certo que a sua máscarazinha vai cair. Viu? E esse ano 2026, Deus vai começar a levar para a sepultura. Muitos que estão aí mentindo e enganando as pessoas. Entendeu? Pode aguardar que vai acontecer. Ai, Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu. Quando eu falar para um ímpio, através de você, através do atalaia, que aquele ímpio morrerá, e você, como atalaia, não avisar ele que ele está no pecado, se você não avisar, o sangue daquele ímpio, você vai responder por ele. Porque você está sabendo que aquele cabra está na impiedade, aquele cidadão está no erro, está no pecado, então vai lá, avisa para ele que ele está errado. Ele pode gostar, ele pode estourar por onde for, mas fale a verdade para ele. Diga, você está errado. Tabernáculo, a maioria de vocês estão errados. Vocês estão no caminho errado. Vocês estão levando as pessoas para a grande tribulação. E a minha obrigação aqui, como um dos atalaias de Deus, é abrir a boca, é bradar e falar
eu vou pagar o preço. Quem vai pagar pela tua alma sou eu e os outros, atalaia de Deus. Temos por obrigação de comunicar. Temos por obrigação de avisar. Está errado? Denuncie o erro. Pastor aqui da mensagem, pastores aqui da mensagem estão me criticando porque eu estou denunciando, dizmando a pouca vergonha e a safadeza que corre dentro desses tabernáculos, escondido por debaixo do pano. Nicolaísmo, balanismo, pastores ricaços, enricaram com a mensagem na mão. Outros no adultério. Você não vê o cabra aí de Presidente Prudente? Esse pastorzinho, cara de pau, sem vergonha? Daí, descobriram o adultério do cabra, eles deixaram a igreja num canto, abriu uma outra igreja, um outro tabernáculo, em outro lugar, e a maioria do povo acompanhou o adúltero sem vergonha. Daí, e ele tranquilo. Aí disse, Josemar, você não falou, o cabra tá aí, a igreja dele, a cada dia tá mais cheia. Tá cheia de quê? Tá cheia de espíritos imundos. Tá cheia de demônio, não de Deus. Deus não compactua. Deus não vai compactuar com o erro de ninguém não, rapaz. Isso é engano. Então, se você não avisa, você vai pagar caro. Vai pagar caro. E tem muitos aí, ó. A mensagem está assim, ó. Cheia de demônio nesses tabernáculos. A maioria desses tabernáculos pelo Brasil afora está cheia de demônio, sabe? Demônio de pedofilia. Olha aí o que aconteceu em São Luís do Maranhão. Hein? Olha aí o que aconteceu em São Luís do Maranhão. Olha aí o que aconteceu em Presidente Prudente. Olha o que aconteceu aí no Paraná. Olha o que aconteceu aí em Curitiba. Olha o que aconteceu aí em Goiânia. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha o que aconteceu aí em Belo Horizonte, na grande BH. Um pastor pregando mensagem com mensagem com mensagem, como um teólogo, no adultério escondido. Hein? Aí em Belo Horizonte. Olha, ele pensa que a gente não sabe. Ora, vamos colocar a coisa em ordem, rapaz. Está na hora de se converter. Então o atalaia é para isso. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. O sangue do ímpio que você não avisou ele que ele estava errado, Deus vai requerer de você, atalaia. De você, pastor, que não tem coragem de pregar a verdade para as pessoas. Você está interessado é só na lãzinha da ovelha. Lembra do pastor aí do sul? Eu fui pregar numa igreja aí no sul. Aí dentro lá do carro com o pastor, eu com a minha esposa. O pastor chegou para mim na maior cara de pau. Disse assim, ô pastor Josemar, aprenda uma coisa, como tirar a lã da ovelha. E eu olhando pro focinho dele. E eu culpando o focinho dele. Olha, você tira a lã da ovelha, você vai tirando a lã da ovelha bem devagarinho. Você tira devagarinho para ela não sentir. Porque se você for tirar a lãzinha da ovelha muito apressado de uma vez, tirar logo um pedaço grande da lã, ela vai sentir. Ela vai sentir a dor e vai dizer, estão tirando minha lã e está doendo, está sangrando. Não, você tira a lã bem devagarinho dela, que ela não vai sentir. É melhor você tirar a lãzinha dela devagar e ir guardando a lãzinha dela, do que você tirar de uma vez e ela sentir e ela deixar. Não deixar mais você tirar a lãzinha dela, entendeu? E olhando para a cara do focinho dele. E olhando para o focinho dele, ele falando isso para mim na maior cara de pau e dando risada. Desse tipo, tá assim, ó. Tem muito dentro da mensagem, nessa condição aí. Então aqui, como um dos atalaias de Deus, tenho que alertar o povo. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e corra em suas pragas.
Por isso que o absoluto do crente é a Bíblia Sagrada. O absoluto de um cristão da mensagem não é a mensagem. A mensagem ela vem depois da palavra. A Bíblia vai na frente, a mensagem ela vem atrás. É assim. A mensagem vai atrás da Bíblia. Mas estão botando a mensagem na frente da Bíblia, por isso aí tudo caído. Tudo lascado, caído espiritualmente nesses tabernáculos pelo Brasil afora. Botaram o William Branham na frente de Deus. Fizeram de William Branham um Deus para vocês. Vocês estão afundados. Vocês estão caídos no deserto. E a coluna de fogo passou adiante e deixou vocês tudo falando sozinho aí, nesses tabernáculos velho caído que temos hoje. O Atalaia tem por obrigação de avisar. E é isso que eu estou fazendo aqui, avisando aos irmãos da mensagem. Observai esse varão, observa o teu pastor, fica de olho nele. Vê se esse cabra é homem de Deus mesmo ou não. Olha, se Deus manda que a gente faça a prova dele, Deus manda que a gente faça a prova dele. E por que esses pastores da mensagem não querem ser colocados à prova? Não querem ser provados? Coloca esse cabra aí à prova, rapaz. Você tem a obrigação, como um cristão, de colocar teu pastor à prova. Saber de que material ele é feito. Porque não adianta conversa bonita em cima de púlpito, não, viu, irmão? Não adianta vocês, pastores, tá lendo mensagem, tá lendo parágrafo e caído. Joaquim Gonçalves leu muito parágrafo da mensagem. Tá lembrado dele? O falecido? Ah, lia muitos parágrafos e dizia que querido, lembrando. Como foi que terminou? Hein? E tantos outros aí. Hein? Luiz Cláudio também pregava muito parágrafo da mensagem, não era? Olha a situação. Mas se avisarem o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma quando você avisa. E o ímpio não deu ouvido, então ele morre e você está livre dele. Da mesma maneira aqui, no livro de Ezequiel, no seu capítulo 33, acompanhe aí, a partir do versículo 7, vou ler aqui a partir do versículo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel 33. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Quer dizer o quê? Você está sendo avisado aqui, não está? Eu não estou te avisando do perigo que está dentro desses tabernáculos. Eu não estou te avisando que muitos pastores da mensagem se desviaram da palavra e se corromperam. Muitos aí no adultério, na fornicação, no balanismo, no nicolaísmo, na pedofilia. Eu não estou avisando, mas você está dando ouvido? Você está dando ouvido? Você não está. Então eu estou livre do teu sangue. Eu te avisei. Eu denunciei, não só eu, como outros também estão fazendo a mesma coisa. Mas você está dando ouvido? Você está dando ouvido, você está indo pela boca do teu pastor aí, que você fez desse teu pastor um Deus para você. Então você está se afundando junto com ele. Por isso que eu digo, faça a prova do seu pastor. Conheça a vida desse cabra aí. Procure investigar a vida dele. Você quer saber como é a vida de um pastor? Procure saber dos filhos dele, vá. Procure saber do filho dele, como é teu pai em casa. Como é que ele trata a tua mãe. Porque tem muitos pastores que escravizam as irmãs. Muitos pastores da mensagem têm as esposas como escrava.
As coitadas é tudo deprimido ali. O cara é um bicho bruto, ignorante, bruto feito um cavalo batizado e em cima do púlpito de noite pregando mensagem que ele não vive. É isso que acontece. É duro falar isso, mas é verdade. E aqui diz a palavra do Senhor. Ezequiel 33:3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar o seu sangue, será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Ele não quis saber. Ah não, eu vou... Ah, o meu pastor prega assim, o meu pastor disse que esse pastorzinho de bosta, esse pastorzinho de merda, aí da Paraíba, esse tal de Josemar, isso nunca foi pastor, isso é um bosta. Eu não vou dar ouvido não. E ele diz assim, ó, não ouve aquele pastorzinho não. Você tem seu pastor. Aí o cara é um adulto sem vergonha. Mas não é pastor? Entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisar do povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, então este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Você é culpado pelo sangue do ímpio, porque você não avisou, você não falou, você não denunciou. É isso que diz a palavra de Deus. O absoluto é isso aqui. Eu quero dizer para vocês da mensagem, idólatra de William Branham, cara de pau. O absoluto de um cristão é a Bíblia Sagrada, é a palavra soberana de Deus. A mensagem contém revelação da Bíblia, mas ela não é Bíblia total, ela não é o absoluto. O absoluto é a Bíblia. A Bíblia vai na frente, a coluna de fogo vai na frente e o mensageiro vem atrás. O mensageiro vai atrás da coluna de fogo, mas colocaram o mensageiro na frente da coluna de fogo. Sabe o que está acontecendo hoje? Porque vocês fizeram isso, estão tudo morrendo no deserto. A coluna de fogo partiu, foi embora e deixou vocês no deserto, rodando em círculo, tudo morrendo aí no deserto. Tudo morto espiritualmente. Então, como um atalaia de Deus, aqui temos por obrigação bradar, tocar trombeta, tocar buzina, dizendo que está errado, está tudo errado, volte para a palavra. Se José Branham está dizendo que o absoluto é William Branham, se José Branham está falando que o absoluto é a mensagem, o canon é a mensagem, José Branham, você se equivocou, você está errado, se conserte desse erro, peça perdão aí à igreja, pois o absoluto é isso aqui, ó, o absoluto para você e para mim é a palavra soberana de Deus. Agora, se vocês querem idolatrar José Branham e ficar nesse erro, faça bom proveito. Eu aqui, como um atalaia de Deus, como um dos atalaias de Deus aqui no Brasil, temos por obrigação de apontar, botar o dedão na cara do diabo e desmascarar, porque eu não estou falando aqui, não é da pessoa, não é do José Branham,
não é do pastor A, não é do pastor B, mas eu estou falando é do diabo, eu estou falando aqui é de Satanás, é desse espírito que causou todos os malefícios para a raça humana. Estamos aqui combatendo é o pecado. Eu estou aqui para amansar pecado de ninguém, meus próprios meus, as desgraças que já cometi, os erros cometidos por mim. Aqui não é para jogar nada para debaixo do tapete, não. Nós estamos aqui interessados na tua alma, meu irmão. Estamos aqui interessados na tua alma, minha irmã, para que você viva uma vida limpa diante da presença de Deus. É isso que estamos cobrando. E em breve estarei aí em São Luís do Maranhão, com os irmãos aí, Sancler e todos esses irmãos que saíram aí dessa igreja de pedofilia. E depois irei a Axixá, também no Maranhão, lá na igreja do irmão Luiz Magno, aí em Axixá, levando a palavra soberana de Deus, tocando a trombeta no arraial, falando a verdade, dou a quem doer, não preciso de dinheiro de vós, não necessito de púlpito para sobreviver, o meu púlpito é a terra, o meu púlpito é as praças, não preciso de dinheiro dos senhores para pregar o evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, que Deus abençoe pela sua palavra soberana. Está aí, a buzina está tocando no arraial, a trombeta está tocando. Cabe a você escutar o sonido dessas trombetas que estão tocando hoje dentro dos tabernáculos, chamando o povo de volta à palavra original. Deus abençoe sua palavra.